galera, amigas e amigos do Família da Nação, agora a gente pode comemorar. É oficial, Flamengo acerta a contratação do robozinho Michael. Saiba todos os detalhes e os nomes que o Flamengo busca nessa janela a contratação. Lateral direito é o objetivo do Flamengo com a venda do Wesley. Temos o nome do jogador que o Flamengo vai atrás. Claudinho, reunião amanhã entre empresário do jogador em Moscou, com representantes do atleta, empresário do jogador, com mandatário do clube russo, pode decretar a saída do jogador do Zenit. Outros nomes também são avaliados, onde a diretoria do Flamengo viaja para poder trazer reforços. Antes tarde do que nunca, tem um monte de notícias boas para vocês agora aqui no nosso canal Família da Nação. Peço a você que está aí do outro lado para meter o dedo no like. Agora, sobe com tudo. Vamos mandar energias positivas para o Flamengo poder conseguir reforços, passar por essa fase difícil, jogo duríssimo contra o Botafogo, jogo duríssimo contra o Bolívar, e aí seguir firme para conseguir reforços e os títulos da temporada. Então, olha, dá uma moral, mete o dedo no like com tudo. E, claro, clique no botão vermelho inscrevendo-se no nosso canal Família da Nação, o canal que trouxe a notícia do Michael para vocês, exclusivo. Há algum tempo a gente vem trazendo para vocês. Me lembro que lá atrás muita gente dizia: só você fala do Michael? Só você? Ninguém fala isso? Que loucura é essa? De onde tu tá tirando isso? Bom, tá aí. A gente vai trazer detalhes para vocês dessa negociação nesse momento. O drone vai subir enquanto você mete o dedo no like. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, drone! Galera, antes da gente falar das boas notícias, a gente vai trazer para vocês uma imagem em que o Marcos Braz, né, que está muito dedicado na campanha eleitoral e já tem número, né, lançou a sua candidatura de forma oficial, ele conseguiu o apoio das organizadas do Flamengo, né, das torcidas organizadas do Flamengo, e a gente pode ver figuras conhecidas, né, de várias torcidas organizadas no discurso de campanha do dirigente do Flamengo. E aqui não é nenhum tipo de julgamento, eu acho que quem tem que fazer julgamento são vocês, a gente apenas dá a notícia. Tá aí, Marcos Braz conseguindo o apoio de integrantes das torcidas organizadas do Flamengo. Como é que vocês veem esse cenário? Inclusive, no Twitter, uma discussão muito grande, onde um dos integrantes, né, colocou lá: vocês nasceram em berço de ouro e tal, e ele faz uma série de comentários lá, com pessoas que estavam sendo contrárias a essa questão, e ele coloca lá, né, pô, vocês nasceram em berço de ouro, enfim, uma série de situações que eu não estou aqui para poder mencionar nem discutir. Eu queria saber de vocês, não é em relação às organizadas, eu queria saber se é justo, é correto um dirigente do Flamengo, com cargo, inclusive, importantíssimo, cargo mais importante de diretor do Flamengo, né, vice-presidente de futebol, deve se candidatar a um cargo de vereador, por exemplo. Eu estou perguntando isso a vocês porque, cara, imagina, o cara agora vai começar uma campanha que é um negócio alucinante, 2, 3 meses de uma agenda pesadíssima, onde ele vai se dedicar a essa campanha. E será que ele vai ter tempo para se dedicar ao Flamengo? Então, fica essa reflexão, onde vocês vão comentar. Eu aqui apenas trago a notícia e pergunto, nada em relação às torcidas, aos torcedores, às pessoas que ele conseguiu apoio. Em relação a ele, é correto um cara ter o cargo de vice de futebol do Flamengo e poder
se candidatar a vereador, enfim, a esses cargos públicos, enfim, onde demanda muito tempo dele. A questão é o tempo dele, né? Que ele vai ter que destinar à campanha e talvez, né, não conseguindo acumular esse cargo. Imagina, o Tite reclama do calendário. O calendário demanda uma série de viagens. Imagina se o cara vai conseguir acompanhar o Flamengo, viajar para poder realizar contratações. Enfim, é complicado, tá, cara? Mas comentem aí, porque a opinião de vocês é muito importante. Gente, eu queria aproveitar aqui bem rapidinho e falar sobre Jorge Jesus. Ah, não tem nada a ver com o Flamengo. Cara, o que o Jorge Jesus faz é um negócio inacreditável. Ele repetiu. Para quem não acreditava que um raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar, a campanha dele pelo Al Hilal é igual ao do Flamengo. Não sei em número de vitórias e tal, mas em títulos e derrotas. O cara simplesmente ele tem mais títulos do que derrotas, tanto no Flamengo quanto no Al Hilal. É um negócio inacreditável, 5 títulos e 4 derrotas. Eu acho que na história do futebol mundial não existe algo nesse sentido. Não existe. Sinceramente, eu desconheço algo que possa ser semelhante ao que o Jorge Jesus consegue no Flamengo, né? A gente vai falar agora sobre Michael. A gente trouxe a informação para vocês que o Al Hilal aceitou a negociação, aceitou negociar Michael, só que isso não é agora. A gente trouxe essa informação no dia 19 de maio, que o Al Hilal aceitaria negociar o jogador. E não para por aí. A gente trouxe a informação de que o Flamengo poderia contratar o Michael no dia 25 de abril, ou seja, antes ainda. E aí, muitas situações desencontradas. E é muito bom poder ver veículos gigantes hoje confirmando a informação que a gente vinha trazendo e sem mudar uma vírgula daquilo que a gente vinha trazendo. Nenhuma vírgula. Vocês veem, por exemplo, jornalistas grandes, renomados, que contrariavam aquilo que a gente dizia que o Flamengo não ia contratar o Michael, citando nomes, inclusive, porque é um jogador caro e que o Flamengo tinha prioridade em outras contratações. Jornalista que às vezes veste camisa de time argentino e aí veio querer debater, contrariar aquilo que nós dissemos aqui em relação ao Michael. E agora esse mesmo jornalista dá como certa a contratação do jogador. É muito legal, não só ele, como muitos, hein? Muitos. Inclusive eu fui interpelado no Maracanã uma determinada vez por um desses grandes, dizendo, Fábio, esquece, o Flamengo não vai trazer Michael. Acabei de falar com o jogador e tal, e eu falei, não, você está enganado. O Flamengo vai buscar a contratação e vai conseguir sim. Até porque a gente tem fontes importantes nessa negociação e vocês vão ver. Enfim, a gente sempre dando a cara para bater, apanhando para chuchu, muita gente não acreditando naquilo que a gente vinha dizendo em lives, lá quando a gente comentava do interesse do Flamengo e bancava isso, muitos diziam, Fábio, eu não vejo ninguém falar isso, só você tá bancando essa situação do Michael. Cara, cuidado, você pode cair do cavalo e tal, e a gente bancando não a contratação, porque isso a gente não vai bancar nunca, mas bancando sempre o interesse do Flamengo e muitos dizendo, Jorge Jesus não vai liberar o jogador. Não, Jorge Jesus ajudou o jogador, intermediou a negociação, não com o Flamengo, mas a saída do jogador junto ao presidente do clube russo. Pesquisem aí que vocês vão ver, e é muito interessante, inclusive na hora da gente acreditar em A, B ou C, lembrar de tudo que disseram nos últimos 2, 3 meses sobre esse caso. Eu vou reforçar aqui para vocês. A diretoria do Flamengo não se interessou pelo Michael após a contusão de Cebolinha. Não voltou a carga por conta disso. Não, gente. Entendam, a diretoria do Flamengo demora 1 ano para contratar jogadores. Ela não ia conseguir, num jogador caro, um jogador valorizado, inclusive com interesses de clubes de fora, conseguir fechar rápido uma contratação como essa, né? Se não houvesse uma negociação que se arrastou por meses. O Flamengo já tem, segundo a gente apurou e trouxemos no vídeo de hoje à tarde, a situação acordada com o empresário do Michael há mais de 2 semanas. Isso acordado, sem nenhum detalhe. Hoje foi a confirmação que a gente acabou de obter
Um dirigente falou com a gente, olha, o Flamengo vai anunciar um reforço a qualquer momento. Eu falei, é o Michael? Isso na parte da tarde. Ele disse, não podemos confirmar. Por quê? Porque o Michael ainda estava terminando a sua partida pelo Al Hilal. Partida esta que venceu por 4-1 e foi campeão. A gente confirmou agora há pouco com esse dirigente que realmente o Michael é o jogador que está muito próximo de ser anunciado como reforço do Flamengo. Na verdade, muito próximo porque não tem um contrato assinado, mas já está tudo acordado e Michael será jogador do Flamengo pelo período de 5 anos. O Flamengo vai fazer um contrato de 5 anos com o jogador e o Flamengo, claro, vai pagar as luvas, o jogador está negociando diretamente com o Al Hilal a saída e amanhã ele se desvinculará do Al Hilal e a partir de então o Flamengo poderá anunciar de forma oficial a contratação. Não poderá fazer isso nem hoje e nem amanhã, porque existe ainda um vínculo do jogador com o clube árabe. E aí você não pode fazer de forma alguma anunciar uma contratação, o jogador tendo contrato com outro clube. Você só pode fazer isso após o jogador se desvincular do clube árabe e isso vai acontecer amanhã. Enfim, Michael chega ao Flamengo como um pedido do técnico Tite. Ao contrário do que vocês ouviram por muitos influenciadores, de que o Tite tinha pedido o TT, de que o Tite não queria o Michael, que ele queria o TT. Mentira! O Tite queria o Michael desde o primeiro momento. Michael era o nome da diretoria do Flamengo para a ponta direita, sempre foi. O Flamengo não podia, de forma alguma, acelerar esse processo, trazer o Michael logo, porque o Al Hilal só liberaria o jogador num acordo que fez com o jogador e o seu empresário após esses jogos da Supercopa da Arábia. Então, o Flamengo não tinha o que fazer, tinha que esperar concluir essa decisão, né? Até porque existia uma projeção. Primeiro que eles enfrentaram o Al-Ahly, que é um time que também é rival direto do Al Hilal. E se passassem, pegaria o Al Nassr, que é o rival direto, é o clube que mais investe junto com o Al Hilal na Arábia. Então, eles não queriam perder, né, os primeiros títulos da temporada. E aí, o acordo envolvia uma liberação após isso, até porque o jogador é titular absoluto. O Flamengo não está contratando um jogador que está em baixa, não. Está contratando um jogador que é um dos principais jogadores do Al Hilal no futebol árabe. Enfim, Michael chegando ao Flamengo por um contrato de 5 anos e que ele possa ser muito feliz. Lembrando, o Michael ele chega ao Flamengo num momento da carreira em que ele passa por uma temporada com o Jorge Jesus. E olha, uma temporada e meia, né? E olha, o Jorge Jesus fez o Michael jogar muito mais do que ele jogava no Flamengo. O Michael hoje, quem acompanha, eu acompanho muito de perto, né, claro, de perto que eu digo pela TV, mas assim, acompanhando vários e vários jogos do Al Hilal por conta dessa invencibilidade que o Al Hilal vinha construindo na temporada passada, o Michael é outro jogador, cara. Ele não é mais aquele jogador do Flamengo que a torcida já gostava. Hoje ele é um jogador muito mais completo, um jogador de muita velocidade, um driblador, só que ele joga pelo lado direito também, coisa que no Flamengo ele tinha essa carência, não conseguia performar. Quem lembra quando ele foi colocado pelo lado direito, pelo Renato Gaúcho, na final da Libertadores contra o Palmeiras, aos 43 minutos ele entra sozinho, de frente pro Everton, e assim, pro Everton, goleiro do Palmeiras, e olha, dá até uma dor no coração lembrar disso, mas ele chuta de tornozelo, a bola passa, triscando a trave e ele não consegue o empate. É um jogador muito diferenciado hoje, e eu tenho certeza que vai ajudar muito o Flamengo. Você gostou da contratação do Michael? Comente aqui, participe. Eu gosto muito quando vocês comentam para a gente poder saber o que vocês acham sobre essa contratação. Vamos falar também sobre lateral direito. O Flamengo tem interesse, a gente confirmou isso, no lateral direito Vitinho. Vitinho joga no Burnley, clube inglês que jogou a Premier League na temporada passada, foi rebaixado e hoje está na segunda divisão do campeonato inglês. Uma competição muito forte, inclusive, também. E o jogador, ele é titular do Burnley, só que, e detalhe, os 2 jogos que teve na temporada, ele fez 2 gols e... ele fez 1 gol e deu uma assistência. Ele jogou os 2 jogos. Olha, o Vitinho é um bom jogador, tá? Ele iniciou a sua carreira no Cruzeiro, passagens pelo Cruzeiro e depois foi para a Europa
e acho que tem 25 anos, quer dizer, um jogador no auge da sua maturidade, pode ajudar muito o Flamengo. Eu acho que é uma boa sacada essa possibilidade numa posição tão difícil em que é essa de lateral direito. Gente, a gente apurou uma outra informação também com esse dirigente do Flamengo, que nos confirmou, o Michael, que amanhã representantes do Zenit vão se encontrar após a partida em que o Zenit enfrenta o FC Khimki, que é um clube que disputa lá o futebol russo, é um clube que fica ali nas cercanias de Moscou. Ele não é da cidade de Moscou, mas fica numa cidade muito colada a Moscou. E amanhã o Zenit vai até essa cidade para poder jogar contra esse clube. Após a partida, mais uma tentativa. Existe uma expectativa de que possa acontecer algo de positivo, porque o mandatário do Zenit aceitou se reunir com o empresário do Claudinho para uma rodada de negociação. Cara, se ele aceitou ouvir, é porque tem alguma novidade. Nós não sabemos nada além disso, mas a gente vai ficar ligado e atento para poder trazer para vocês informações. Podemos ter novidades em relação a Claudinho também amanhã. Já pensou? Seria uma notícia maravilhosa, né? Galera, não esqueçam de deixar o seu like e inscrever-se no nosso canal Família da Nação. Gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações.